Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês o nosso software SG Serve com algumas configurações importantes e algumas novidades hoje que nós dispomos no sistema. Como vocês podem ver, além da novidade dessa questão de alertas que eu posso configurar, datas, horas e informações, eu tenho também a possibilidade de verificar como anda o planejamento, quer dizer, como anda o planejamento e programação das horas de serviço, sejam elas sistemáticas, preventivas, preditivas, rotinas, ou as não sistemáticas, que são as OS de correção, corretivas, melhorias, obras, projetos, compromissos e demais necessidades que eu tenha no meu sistema. Bom, essa é uma tela que está me alertando aqui que vai vencer um título financeiro no dia, 2 títulos financeiros, depende de geração de título de 25 itens de notas fiscais, e eu tenho no orçamento hoje previsto apropriar cerca de 18 itens. Eu não tenho nada planejado em atraso, eu tenho para essa semana que encerra hoje 59 OS e tenho planejado para hoje essas 59, que é o último dia da semana católica apostólica romana, começa no domingo e termina no sábado. Eu tenho um item de almoxarifado com ponto de pedido rompido. O que significa? Ele atingiu o saldo a igual ou menor que uma definição de parâmetro de ponto de pedido, onde alerta que está rompido o saldo, que precisa repor esse material. Bom, reparem que tem algumas informações em branco aqui, outras estão inabilitadas. As inabilitadas é porque eu não disponho de nenhum registro com essa condição, por exemplo, que esteja com semana planejada em atraso, assim como título vencido. Aqui existem outras configurações de alerta que não estão mostradas, porque no meu perfil de usuário, que eu defino aqui em configurações gerais usuários, eu defino aqui no final, né? Por exemplo, aqui no final eu tenho uma tela de definição de alertas, que para a pessoa Dantas, ou então o Gustavo, ou outras pessoas que estão aqui, estão definidos seus perfis, tá? Então isso é importante porque você não polui muito a tela e define só aquilo que aquela pessoa precisa ser alertada, ok? Bom, atentar que aqui, por exemplo, um alerta importante é que numa apropriação de pessoal eu posso atualmente apropriar a hora que o profissional inicia o serviço, sem completar a hora fim, deixar para ele apropriar quando ele terminar aquela atividade. Então aqui eu verifico que não tem nenhuma apropriação, que eu tenha apropriado a hora início, mas não tenha apropriado a hora fim. Bom, essa é uma das novidades da questão do alerta, que deve ser configurado e pode mostrar quando abre o sistema, lá na configuração de cada perfil de usuário permite isso, ou não, pode mostrar só quando eu assim eu quiser clicar aqui, né? A qualquer momento eu posso clicar aqui, ele mostra essa situação de alerta. E venho aqui, clico em cima, né? Por exemplo, eu tenho ponto de pedido rompido. Repara que se eu clicar aqui 2 vezes, ou então clicar em detalhe, eu tenho um determinado remédio aqui que está, vamos dizer assim, com ponto, o saldo, né? Está menor, o saldo está 0, menor do que o ponto pedido. Ok? Eu posso até controlar situações, qualquer situação que eu queira, tá? Até, por exemplo, compromissos que eu tenha. Por exemplo, eu estou vendo aqui particularmente um item que eu tenho um compromisso para tomar
um determinado remédio a tal hora, e o sistema automaticamente vai me alertar a hora que eu tenho que realizar aquela OS, aquela atividade. E nesse caso, para isso, eu uso nessa atividade um remédio que está com saldo de 0 e que o ponto de pedido possivelmente é tantos compromissos ou tantas caixas, depende da unidade de fornecimento que eu defina, e ele está me avisando que eu preciso comprar, que o ponto de pedido está rompido. Eu vou, gero automaticamente uma solicitação de compra, realizo a reposição de estoque e passo a cumprir minha programação. Ok? Esse é apenas um exemplo para vocês entenderem. Bom, outra coisa importante nessa nova versão 2.05.00 é que a partir de agora eu disponho no planejamento, né, de somente uma opção. Ou seja, antes eu tinha aqui em serviço, para vocês terem uma ideia, eu tinha a possibilidade de incluir uma OS não sistemática, aquela que não vem de um plano de manutenção ou serviço ou tarefa, ou seja, são as instruções de tarefa sistemática, é a segunda opção, onde aqui sim eu defino quais os compromissos, quais as tarefas que eu vou realizar repetidamente, ou periodicamente, sistematicamente, por isso daí que saem as OS sistemáticas. E aqui eu juntei o planejamento com o histórico, ou seja, aqui eu consigo ver tudo que eu incluí de OS não sistemáticas, que não são periódicas, são eventuais que ocorrem, e tudo que eu também aprovei de instruções sistemáticas. Lembrando que nesse planejamento eu posso ter duas situações distintas. Eu posso ter OS sistemáticas, não sistemáticas. Primeira definição. Aqui eu não vejo OS que porventura são provenientes de instruções não aprovadas, instruções de tarefas sistemáticas que não estejam aprovadas. Se eu quiser ver, eu tenho que marcar, ok? Normalmente o sistema já vem assim default, porque o que não está aprovado não me interessa que eu planeje, programa, emita, né? Nem controle. Depois que eu aprovar, ele passa a aparecer aqui, porque passa a ser uma OS sistemática aprovada. Tem aquelas que estão planejadas ou programadas, vocês têm uma semana ano, e as não planejadas. Aqui já vem um default de pendente, porque 99% do tempo você está verificando o que está pendente, está para frente. Um fato importante que tem agora é o seguinte: nessa junção me permite ver as pendentes que tem já OS emitidas. Isso aqui se refere a OS sistemáticas, tá? A emitidas. E sem emitir, se eu marcar sem emitida, eu não vejo nada que seja sistemático sem emitida. Lembrando que não existe OS não sistemática sem emissão, ela sempre emite, você sempre emite uma OS, você inclui ela e emite automaticamente, porque não vem de um plano. Já num plano você pode inicialmente planejar lá para o futuro e ainda não emitir, só emitir uma semana antes, ou seja, quando você quiser e houver necessidade. Inclusive é melhor você emitir depois de programar, tá? Que ela fica naturalmente planejada. Então você consegue ver todas as OS. Aqui você tem uma possibilidade, por exemplo, eu venho aqui e venho aqui SGServe. Eu estou na unidade operacional SGServe pendente, se de repente eu venho aqui, eu abro a hierárquica. A SGServe tem a parte de produção, a unidade de produção do software SGServe. Isso aqui são degraus, são escadinhas, né, que eu estou colocando na minha árvore hierárquica. Se eu clicar nesse próximo aqui, só vem tudo que já pertence a essas primeiras definições aqui, que é SGServe e produção. Então, o software separado, por exemplo, se eu quiser ver aqui o módulo de serviços, está aqui. Já é uma subdivisão da divisão da divisão, tá? Unidade da subunidade. E se eu clicar aqui, eu já vejo a subdivisão desse ramo, serviços, que está dentro do ramo produção, que está dentro do ramo, entendeu? Então, repara, eu estou verificando tudo que é do subsistema planejamento do software, que está dentro do sistema de serviços, que está dentro do sistema produção do software, elaboração, que
que está dentro da unidade de negócio nosso SGServe. Essa localização operacional pode ser a localização operacional física de determinados ativos ou mesmo de localização operacional de processos que você tem, uma hierarquização de processos, tá? Então, e de repente, se eu vier aqui e clicar agora num tipo de código do tag, aqui é o tag, que equivale ao código de endereçamento postal do teu ativo. Se eu clicar aqui, eu vou verificar tudo que tem, de acordo com a ordenação que eu queira, que pertence a esse ramo SGServe Pro, SGServe Sistema e Subsistema Planejamento. Repare, eu não tenho nada aqui como equipamento, porque eu não tenho um ativo para esse tipo de serviço, ok? Repare, por exemplo, eu não chego a necessidade de um ativo aqui. Eu uso ativo aqui não como um bem físico, e sim como um negócio, um assunto, é uma outra possibilidade. Mas se eu, por exemplo, vier aqui, ó, e clicar, ver os ativos que eu tenho, repara, eu tenho alguns ativos aqui colocados. Eu tenho um exemplo de teste aqui, que é um equipamento que está ligado a esse ativo. Eu tenho a questão de melhorias operacionais do software, tá vendo? Eu tenho um ativo chamado software, que é um negócio, em que eu quero ver tudo, por exemplo, que são OS não sistemáticas, relativo a melhorias, a tipo de serviço que eu estou executando no software. Por exemplo, eu tenho um tipo de serviço, eu estou colocando aqui numa situação que você pode também ter, que é a administração de um negócio, não de ativos, bens físicos, e sim ativos que você disponha na tua empresa, na tua vida particular, no teu negócio. Por exemplo, eu vou pegar num tipo de serviço melhorias, modificações no software, tá? E que sejam de prioridade, por exemplo, eu vou indefinidamente fazendo meus filtros que eu quero, tá? Eu vou aqui de prioridade, ou seja, melhorias no software que eu tenho que fazer de prioridade, por exemplo, imediata. Vamos ver se tem alguma coisa, né? Eu não tenho nada, né? Ou seja, melhorias imediatas eu não tenho nenhuma. Então, repare, isso é uma filtragem que nós temos agora que facilita bastante você identificar ordem de serviço, né? Ou mesmo planejamentos de negócios, de serviços, tanto sistemáticos, periódicos, quanto não periódicos, não sistemáticos, né? Quando você tem uma tela de filtragem, você pode andar degrau por degrau para depois descobrir aqui na sua totalidade quais os ativos que tem daquele tipo de negócio, ok? Por exemplo, eu vou dar mais um exemplo para vocês fixarem, um exemplo físico. Eu tenho na SGServe, ok? Vamos ver aqui. Eu tenho na SGServe, deixa eu ver o que eu tenho de ativo fixo na SGServe. Repara, eu tenho um computador tal, aqui um computador tal. Então eu posso checar aqui, por exemplo, tudo que eu tenho nesse computador 18, que é uma CPU com BMP 0033, pertence à administração da SGServe. Então eu venho aqui e posso perguntar diversas situações, tá? Então vamos ver se existe alguma OS pendente para esse computador. Não existe uma OS pendente, ok? Então você pode verificar através da sua localização. É muito importante a perfeita definição disso, ok? Então essas são algumas novidades, nós vamos continuar demonstrando. Curtam esse vídeo aula no nosso canal do YouTube SGServe, entre no nosso site SGServe, com esse nome SGServe. Lá pode vir através da ajuda, você entra no site, você pode entrar no nosso canal, inclusive num blog com diversos artigos escritos por nós, tá? Assim como você abre um manual também, tá? Ou seja, você a partir de uma determinada situação, você pode consultar já direto no software, se você estiver ligado à internet, diversas informações. Por exemplo, você pode acessar aqui o manual, você pode acessar
aqui um link para o nosso blog. Então você vai ver que nesse nosso blog nós temos diversos artigos colocados. Se inscrevam no canal para receber novas informações, novos vídeos. Estaremos sempre à disposição também de vocês realizarem contato através da opção contato no nosso site, ou então enviando e-mail para nós, sgserve@sgserve.com.br, e nós até gravaremos um vídeo específico para a sua necessidade. Um grande abraço, até breve.